que a gente poderia colocar como sendo os pilares para se reerguer após decepções e frustrações? Sejam frustrações muito intensas, hã, que podem acontecer com a gente, sejam frustrações, hã, entre aspas, mais leves. Qual que seria talvez, uma dinâmica mais saudável possível, sabendo que vai doer? A dor é inevitável. A dor é inevitável. A gente não está aqui criando uma fórmula para não doer. O que o Bruno está querendo dizer é como você se reergue mais rapidamente desses momentos que você cai, vamos dizer assim, por rasteiras da vida, por expectativas mal dimensionadas suas, porque às vezes a gente entra numa relação amorosa, por exemplo, e cria expectativas que estão fora da realidade, ou não percebe os sinais de que aquela pessoa é uma pessoa violenta, porque a gente quer tanto achar alguém que nos cuide, que nos ampare, e aí a gente está numa armadilha que a nossa carência nos torna vulnerável para um golpe, né? Seja a carência Uhum. financeira, a carência em si, ela nos torna muito vulneráveis, né? E a meditação, de certa forma, ela vai começar, ela nos ajuda a nos A bastar equilibrar, mais, né? a nos bastar mais, a estar menos carente, vamos dizer assim, né. A carência é muito gostoso estar com os outros, mas você não precisa daquilo para sobreviver, né, você fica um pouco mais independente, um pouco mais uma visão um pouco melhor do ambiente. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso então. Você citou um assunto muito legal que é a fé. A Tem um fé. tem um Eu cientista acredito que seja o é, pilar principal nesse principal para momento. que você, né, um corrimão. O Andrew Newberg, que é um cientista que a gente fala várias vezes aqui, ele tem um livro traduzido para o português, Como Deus Pode Mudar a Sua Mente, que você já leu, How God Changed Your Brain, em inglês. Ele é um cara que estudou um pouco o poder da fé, vamos dizer assim, na meditação, fé exercida através de oração, de meditação, do que você quiser. E até a Veja lançou uma capa muitos anos atrás, dizendo assim: se você é ateu, repense, porque a fé, ela é um mecanismo de saúde mental, física e emocional muito grande, seja ela qual for. E aí ele explica, né, as fés saudáveis são aquelas fés onde você acredita que é isso, que a vida, que Deus está por você, que a vida é boa mesmo quando ela te dá rasteiras, que tem algum aprendizado atrás, não aquela fé onde Deus é punitivo, onde Deus quer que você sofra, essas coisas assim, essa fé não é saudável. Mas a fé é um pilar essencial para você conseguir se reerguer. E tem um outro cientista, Srinivas Pillai, do livro Livre para Viver, que você já leu também, gostou bastante, que ele fala que a fé ela é um antídoto do medo. Quando você sente um medo agudo, você vai para a fé. Eu tive uma experiência num voo, São Paulo, Chile, que a gente passa por cima das cordilheiras, que o avião teve uma queda. É como se fala, eles falam que são densidades de ar diferentes, e o avião tem uma queda livre. E literalmente a gente caiu, mas caiu bem. Então você vai ser, o avião solapa. E nessa hora eu escutei o avião todo gritando, meu Deus! Então assim, eu não sei se todo mundo ali acreditava em Deus, mas naquela hora todo mundo chamou por Deus. Que existe dentro da nossa construção neurológica do nosso cérebro primitivo, vamos dizer assim, como disse o Andrew Newberg, que nós somos propensos a usar a fé como um mecanismo de resfriamento de ansiedade, vamos dizer assim, né. Então faz todo sentido o que você falou, a fé de que mesmo quando as coisas não saem do jeito que eu quero, ou pelo contrário, saem totalmente oposto do que eu queria, a fé de que tem um motivo, que eu vou aprender o que eu tenho que aprender aqui, vou sair mais forte, que isso está me construindo para uma coisa melhor no futuro. É fé, isso aí você não tem como, é uma escolha acreditar nisso, né, Bruno, mas é uma crença que te gera saúde mental, física e emocional, né. Foi assim, eu acho que o grande exemplo que eu tive foi há poucos anos atrás, né, que foi você viveu isso e foi uma temporada, um ano muito difícil para mim em relação à minha carreira, né, que foi quando eu estava em Modena, né, em 2017, 2018, quando eu Você voltei para a sofreu. Itália. Foi um ano que a gente teve um treinador, que foi pela primeira vez na minha carreira onde eu tive um treinador que a gente não conseguiu se entender, um cara culturalmente falando e totalmente diferente daquilo que eu acredito como de empatia, Ou de seja, lidar faltava com as total nele pessoas, inteligência emocional e existia até um total, elemento meio de sadismo ali, e que, assim, desequilibrava o time como um todo, o e time todo. e você sofreu E bastante sendo como time capitão nós, também. como time nós nos unimos para tentar fazer uma temporada melhor, principalmente fora da quadra, porque você percebia que a cada dia um dos jogadores se sentia muito mal, né, queria desistir, queria ir embora, não aguentava mais. Então foi uma temporada muito, digamos assim,
tensa e intensa como capitão, né, para tentar fazer com que todos estivessem, entre aspas, no melhor, e eu também não conseguia lidar com aquilo, de certa maneira. Então, eu tive que fazer uma escolha, né, de mudar de time, né, e Modena sempre foi um lugar onde eu me senti em casa, né, onde eu tive grandes vitórias e, né, é uma cidade muito tradicional no voleibol aqui na Itália, que ama, né, o voleibol e sempre me trataram com muito carinho, com muito afeto. Então, é, ter essa decisão de mudar de time e continuar no alto nível, que era algo que eu precisava naquele momento, visando também jogar mais nos Jogos Olímpicos, que foram os Jogos Olímpicos de Tóquio, eu precisava estar em alto nível. Então, eu precisava estar no melhor campeonato do mundo, que era o italiano. Então, eu tive que fazer a escolha e eu tive uma proposta de um time que era rival de Modena, que era a Civitanova, e eu tive que acabar fazendo essa escolha de ir para lá, né? E foi uma decisão muito difícil, principalmente pelo âmbito pessoal, né? Porque eu me sentia muito em casa aqui. Trocar de time, para mim, eu sentia que eu estava traindo os meus sentimentos também, E né? também ir para o time adversário, né? Mas Como você sair e do para o São time Paulo para o adversário, Corinthians, né? Uma coisa assim, né? digamos assim, talvez não tanta rivalidade, mas existia uma rivalidade. Eram times que sempre investiram Favoritos, no ou vôlei, seja, que iam chegar na final, favoritos vamos dizer sempre. assim, né? É, é. Então, aquilo para mim foi uma época de dificuldade, porque eu tive que lidar contra esses sentimentos pessoais, porém, eu também tinha que olhar para o meu bem-estar, porque eu não poderia mais estar com aquele treinador, porque eu não conseguia ser eu mesmo, eu não conseguia ter o mínimo de contato próprio e de relação Empatia. com o treinador, empatia com ele. Então, a minha decisão foi, ó, eu não estou aqui para ser ou eu ou ele, eu prefiro que nesse momento eu me retire daqui e vá buscar a minha felicidade em outro lugar. E lembro de chegar, né, em Civitanova, e os primeiros meses foram meses que eu ainda me culpava muito dessa escolha. Ainda ficava, o técnico, né, acabou sendo mandado embora de Modena, eles trocaram de técnico e eu fui para outro time e eu me sentia um pouco culpado em relação a tudo, né? E eu não entendia, mas por que que eu acabei tendo essa decisão? O cara acabou saindo de lá. Eu queria entender, né? Por que que essa escolha, né? Por que Deus tinha colocado, digamos assim, esse caminho, né, na minha vida? E por que que eu me culpava ainda de ter feito essa escolha que, entre aspas, era contra aquilo que eu gostaria de ter, né? Eu gostaria de ter finalizado a minha carreira na Itália em Modena, né? Mas eu fui aos poucos, eu fui, né, tendo essa fé, né, dizendo, não, tem algo importante lá na frente eu vou entender tudo isso que eu, né, toda essa escolha e tudo isso que eu passei nessa última temporada. E aos poucos nós perdemos o Mundial de Clubes, eu continuei me culpando porque eu não estava jogando bem, perdemos uma Copa Itália e tivemos uma troca de treinador, a temporada não estava indo bem, o nosso time era um time que tinha expectativas muito altas, que tinham os melhores jogadores, era o Muito Dream Team investimento, da Itália, muita muito pressão, né? investimento, então muita pressão, né? O presidente do time me pressionando também, você precisa jogar mais, eu não te trouxe por isso e tudo mais. E naquele final de temporada a gente acabou conquistando o campeonato italiano e a Champions League, que Que era era um a sua última campeonato, um dos figurinha. Para as pessoas campeonatos. que não sabem, o Bruno é um dos únicos jogadores do mundo aí com um álbum completo de campeão em É, todos os campeonatos, né, Bruno? Que é um privilégio que você e na sabe, né? temporada Que a vida e te na deu aí temporada no seu seguinte, exatamente. E na temporada seguinte fomos campeões do Mundial de Clubes, que foi o último último. campeonato, inclusive foi no Brasil, né, lá em Belo Horizonte, onde vocês estavam presentes. Foi o último campeonato que me faltava, né, para completar todos os No álbum. campeonatos possíveis, tanto em clube quanto em seleção. E ali eu tive a certeza de que talvez não fosse no lugar onde eu sonhasse, né, que era a Modena, de continuar lá, mas Deus me colocou naquele caminho e eu tive muitas relações importantes em Civitanova, onde pessoas me agradeceram por eu ter conseguido ser um líder e conseguido ter jogado em outro time e talvez ter inspirado os jogadores mais jovens lá. Então, assim, talvez não só o título, mas também ter visto outra cultura, né, outros jogadores, ter tido outra relação com outro treinador que me ajudou muito na minha carreira, que foi o Ferdinando De Giorgi, que hoje é técnico da seleção italiana. Tive essa Uhum. relação com ele também. Então, sabe, você, por um momento, você se culpa, você olha e fala, poxa, mas essa escolha não foi a escolha certa, poxa, não era isso que eu queria, e depois as coisas vão realmente, Encaixando. Deus vai colocando as coisas, vão se encaixando. Então, para mim ali eu falei, olha,
hoje qualquer escolha que eu faço da minha vida, lógico, você tenta pesar, né, sempre, né, as escolhas que você faz na sua vida, mas sempre com muito mais leveza e muitas vezes que a gente tem dúvidas, entregando na mão de Deus mesmo, falando, olha, eu sei que ele vai me colocar no melhor caminho, seja ele qual for, e seja um caminho difícil que a gente vai ter, a vida ela vai colocar obstáculos na nossa vida. Então, eu acreditei nisso e isso foi um momento assim que eu disse que eu tinha certeza que muitas vezes a gente acha que está fazendo talvez a coisa errada ou que isso a gente não vai conseguir passar por isso, né? Por essa frustração, por essa decepção que é muito grande, mas sempre tem algo, acho que a se aprender e algo que nós podemos também, né, inspirar outros. Então, foi algo muito relevante para mim em A relação sua fé a um ajudou. momento difícil. A minha fé Então vamos ajudou colocar aqui demais. como sendo o número 1, para a gente lidar melhor com as frustrações, que o nosso programa aqui hoje, nosso quadro é frustrações, como você se reinventar, se reerguer, colar os cacos e move on, né, e seguir adiante. Fé é muito importante. A segunda coisa, Bruno, que a gente podia colocar, o segundo elemento a se atentar, que eu acho que é você buscar alguma ajuda externa, né, vamos dizer assim, né? Uma psicoterapia, um profissional da área da saúde, se for o caso de uma frustração tão grande. Tem pessoas que são abusadas, que são violentadas, que são, né, que passam por uma São problemas muito violência. maiores, Né, uma violência, a gente tem muita violência no Brasil, vítimas de violência, abusos em casa, abusos no casamento, ou seja, frustrações e rasteiras aí da vida bem gigantes, né? Semelhante à bailarina de Auschwitz, né, onde você tem a sua integridade física, mental, emocional comprometida e judiada e etc, né? Sobreviventes por daquela muito tempo. sobreviventes daquela Uhum. tsunami, né? Sobreviventes de Covid, pessoas que perderam pai, mãe, primo, irmão, que ficou sozinho na família, teve muita gente. 700 mil mortes. Então você imagina o impacto disso em termos de frustração, de rasteira da vida e etc, né? Como você se reergue disso? Como você reúne os cacos, né? É um processo. E eu acho importante contar com a ajuda de profissionais, rede de apoio de amigos, né? Se ter afeto. Você não se isolar, né? Vamos dizer assim, né? Você pedir ajuda. E a ajuda pode vir de todos os lados. Pode vir da sua fé. E eu gosto sempre de complementar, não excluir. Então você pode ter a sua fé e um profissional, e um médico, né? E livros que ajudam. Sim. Tudo com em vez de E ou, coisas ou, que ou. coisas que te positivem, né, a sua mente de certa maneira, que te fazem estarem bem, né? Eu tive também um outro exemplo. A gente estava jogando o Sul-Americano em Brasília agora, né, no mês em setembro, e eu recebi uma carta. A gente, né, tem muitos fãs, principalmente quando a gente joga com a seleção, e eu recebi uma carta, né? Alguém me entregou na hora que a gente estava entrando no ônibus, alguém da comissão técnica que uma menina teria entregue, né? E pediu para entregar para mim, que era o capitão do time, e para agradecer a todos. E aí eu fui lendo e tal, e era exatamente um relato dela que tinha perdido, né, familiares durante o Covid, e que ela estava num momento de muita tristeza, de muita, sabe, decepção com a vida em geral, e sem forças, né, muito deprimida, né, durante meses, né, que ela tinha perdido as pessoas mais queridas da vida dela, e ela conseguiu ver durante, seja a Liga das Nações e depois nas Olimpíadas, algo que ela era apaixonada, que era o voleibol. Ela conseguiu ver na gente, na nossa seleção, de certa maneira, algo que colocasse ela para cima, que desse Inspiração e alegria, que superação, desse né? uma inspiração e Inspiração para superação, superação. O é, esporte tem que isso, né? desse. O esporte tem isso, inspira pessoas, inspira. Então, ela conseguiu dali tirar, né, essa força para voltar a lutar, voltar a viver, né?